tarde, meus amores. Hoje é quinta-feira, dia 1º de abril de 2021. Na semana passada, quinta-feira, foi feriado, então não houve a aula de história. Então hoje vai ser um pouquinho diferente, hoje era para ser a correção. Hoje nós vamos já fazer a aula, já com a correção junto, ok? Ou seja, a tia Paula já vai dar a aula, já dando as respostas, tá bom? E hoje na nossa aula tem um vídeo para a gente iniciar o conteúdo, tá bom? Nós vamos trabalhar hoje sobre os tempos dos relógios. O tempo dos relógios. Então eu vou passar aqui o vídeo para vocês assistirem. Existem relógios que parecem com um celular, outros que são bem chiques e outros futurísticos que pensávamos que nem existiam. Mas como se fundaram eles? Quem os criou? O relógio do Sol é o relógio mais antigo. Suas linhas indicam as horas por meio da sombra do Sol. O pai dos relógios do Sol é o famoso gnomon. De manhã a sombra está grande, de tarde fica em seu tamanho mínimo e bem depois do meio-dia estará alongada. É interessante ter um relógio, ou horológio, como se dizia antigamente no português antigo. É interessante ter um relógio do Sol em um jardim, pois serve como decoração. Por volta de 1504, Peter Halley fabricou um novo relógio, o relógio de bolso. Ele tinha formato de ovo e muitas vezes era segurado por uma corrente. Ele foi inventado na cidade de Nuremberg. Era feito de ferro e corda. Foi em muitos países o acelerador para novas invenções e melhorias, para muitos outros aparelhos e principalmente na Europa. Tempo depois do relógio do Sol, se lançou o primeiro relógio mecânico movido a engrenagens de 60 baldes de água, para marcar os 60 segundos que faziam uma revolução completa de 24 horas. Foi inventado em 725 d.C., por Ji Xing, provavelmente asiático. Os relógios de água, ou areia, eram usados pelos babilônicos e egípcios em cercanias do século XVI a.C. A história conta que apareceu na Judéia mais ou menos em 600 a.C. e são conhecidos como relógio de água, clepsidras e relógio de areia, ampulhetas. Logo depois, em cercanias de 1904, no século XX, o brasileiro Santos Dumont inventou o relógio de pulso, que é o mais conhecido de hoje em dia. Ele o fabricou porque era aviador e tinha as mãos ocupadas nos controles do avião, e então o relógio de pulso era mais fácil que o relógio de bolso. Ele foi muito utilizado na Segunda Guerra Mundial, pois os soldados precisavam de um modo fácil de se orientar nas horas. Hoje também existem os carrilhões de parede, digital, alarme e alguns outros, entre outros o relógio celular. E você, qual desses é o seu? Pronto, agora que vocês assistiram, vocês gostaram do vídeo? Bastante interessante, né? Fala da variedade de relógios que existiam desde muito tempo até hoje, né? Então agora vocês vão abrir o livro de vocês na página 10 pra gente conhecer, se aprofundar um pouquinho mais sobre os relógios, tá bom? Vamos aqui para a página 10. O tempo dos relógios. Há alguns tipos de relógio. Tia Paula vai ler esse texto para vocês. Os relógios medem a passagem do tempo em segundos, minutos e horas. Existem muitos tipos de relógio. Vamos conhecer alguns deles. Vocês vão conhecer aqui até alguns que já passaram no vídeo, tá bom? O primeiro, relógio de água. O relógio de água é um dos instrumentos usados para marcar o tempo mais antigos que se conhece. Ele marca o tempo por meio da passagem da água de um recipiente para o outro.
Esse outro é o relógio de areia ou ampulheta. O relógio de areia ou ampulheta funciona da mesma maneira que o relógio de água, mas no lugar da água coloca-se areia. E o outro relógio, né, mais conhecido por todo mundo, né, atualmente, é relógio de ponteiros e relógio digital. Atualmente utilizamos relógios de ponteiros ou digitais. Eles podem ter diferentes formatos. Nesse caso aí, vocês estão vendo um redondo, né, de ponteiros e o quadradinho que é digital. Nós vamos agora para a página 11 para fazer a atividade, tá certo? Vocês já vão fazendo junto com a tia Paula. Questão 1. Qual é a duração de cada uma dessas ações descritas? Você observa o pássaro bater a asa e voar. O pássaro, ele tá pousando, né? Ele está aí, é um beija-flor. Ele tá beijando a flor, né? Consumindo o néctar da flor. E ele bate as asas e voa. Esse voo dele e o bater das asas demora horas, segundos ou minutos? Demora segundos, né? Muito rápido. Então, vamos marcar o X em segundos. Lucas tomou o café da manhã. Para tomar o café da manhã, você acha que o Lucas demora horas, segundos ou minutos? Minutos, né? O café da manhã dura minutos, né? Digamos assim, até uns 10 minutos pra gente tomar café, né? Então, vou marcar um X em minutos. Questão 2. Observe os relógios e responda as questões. Relógio de sol, vocês viram aí no vídeo, não foi? E relógio de ponteiros. Primeira pergunta, o que esses relógios têm em comum? O que é que vocês observam? Os dois têm a mesma forma circular, né? Os dois são redondos. E as horas são marcadas por números. O relógio de sol, ele é marcado por número, só que são números romanos. E o outro relógio é marcado por os numerais normais, né? Que a gente costuma ver diariamente. Aí tá perguntando quais são as diferenças entre eles, né? Lá no vídeo eu acho que vocês prestaram atenção e lembram, né? O relógio de sol, as horas são marcadas por meio da sombra que se projeta de uma haste, né? Ou seja, conforme o sol vai se movendo, as horas vão sendo marcadas, né? De acordo com a sombra. E o relógio de ponteiro, ele é composto de números indo-arábicos, né? E o tempo é marcado por um mecanismo que mostra o horário por meio de 3 ponteiros, né? Que os 3 ponteiros são que marcam segundo, minutos e a hora. Espero que vocês tenham gostado da aula. Então, como a tia Paula disse, aqui já é a aula e a correção, né? Porque essa aula era para ter sido na semana passada, mas como foi feriado, então a gente, para não perder tempo no conteúdo, a tia Paula já tá dando a aula e a correção junto. Combinado? Espero que vocês façam, tirem foto e mandem no grupo. Um beijo bem grande da tia Paula.